Olá, tudo bem, pessoal que acompanha o canal? Eu sou o professor Edgares Manioto e hoje eu gostaria de gravar um vídeo, né, aqui com vocês sobre uma história em quadrinho que eu, por acaso, ontem meu filho falou que queria terminar de ler a saga do Planetário. Eu fui procurar para eles, né, dentro de umas caixas onde eu mantenho alguns gibis, principalmente aqueles gibis com formato, esse formato aqui, né, esse formato americano, que eles são fininhos, então eu mantenho dentro de plastiquinho, dentro de umas caixas. Tá? E meu filho falou, pai, eu queria ler Planetário, e eu fui buscar as minhas revistas Pixel Magazine, aonde tinha onde os planetários estavam guardados. E quando eu fui pegar essas revistas, eu justamente do lado lá tava essas revistas do Pesadelo Supremo, que é uma saga do universo Marvel, né? Daquele o que aqui no Brasil a gente conhece como Marvel Millennium. E eu resolvi reler, né? Eu resolvi reler essa saga, já tinha lido há muito tempo. E, gente, que saga que traz um número grande mesmo, mas muito grande de, de conceitos interessantíssimos, né? Para ser trabalhado. É uma saga que traz assim tantos conceitos para ser trabalhado e eu resolvi então gravar esse vídeo falando sobre esses conceitos, né? Que estão presentes nesse gibi. Então, né? Nessa revista em quadrinhos, história em quadrinhos, eu falo gibi, né? Sem nenhum o pessoal hoje costuma falar graphic novel, mangá, fumetti, né, comics. Eu uso gibi, acho gibi tá dentro da nossa tradição aqui no Brasil, né? A palavra gibi que está dentro aqui da nossa tradição, né, de se referir, né, toda a história em quadrinho como gibi, ainda que o nome Histórias em Quadrinhos também seja um nome excelente aqui no Brasil, né, que abarca também todas as formas dessa obra de arte, mas esse é assunto para um outro vídeo. Tá? Então hoje eu vou falar dessa revista, né, dessa história em quadrinho, Pesadelo Supremo. Vou falar dos conceitos. Então, assim, se você nunca leu, aqui vai ter um monte de spoiler, porque eu vou tratar dos conceitos de todos os números da revista e com isso eu vou falando da história. Então, se você nunca leu, vai ter muito spoiler, porque o objetivo desse vídeo não é fazer um review da revista, não é fazer uma resenha, tá? É trabalhar os conceitos que estão na revista, tudo bem? Bom, essa revista fala sobre a vinda de Galactus, tá? Que aqui, inclusive, no Pesadelo Supremo, né, eles dividem, né? Galactus, né? Para poder é, é, em vez de colocar a palavra inteira, né, eles cortam a palavra em três, né, para dar um sentido diferente, né, que é o sentido, inclusive, de como o Galactus aparece aqui. O Galactus, ele é um dos grandes inimigos do Quarteto Fantástico. Essa revista apresenta, né, inclusive, a saga, né, da vinda de Galactus. E o Galactus, como ele é apresentado no universo Marvel, quando ele chega no universo Marvel, ele é esse ser aqui. Uma espécie de deus alienígena, tá? Em um devorador de mundos. Bom, você lê e vê esse personagem nos anos 60, com certeza um impacto enorme. Essa revista, essa saga do Galactus, ela tem impacto até hoje, lê ela. Ela tem um impacto grande até hoje, tá? Olha aqui, né? Então, é uma saga que tem um impacto até hoje. Mas o universo Mas essa nova versão do universo Marvel pretendia justamente fazer o quê? Modernizar algumas dessas narrativas. E não dava para apresentar um cara, né? Como aquele que nós acabamos de ver. Né? Um ser que é gigantesco. Lógico, existem novas interpretações do Galactus, como na verdade aquilo ali é uma armadura que contém um ser de energia. Existe a interpretação do filme do Quarteto Fantástico, onde ele aparece como uma nuvem, que é uma interpretação para o personagem que não é ruim. Por quê? Existe mesmo essa possibilidade de ser uma nuvem, inclusive faz referência a uma grande obra da ficção científica, né? Que é a Nuvem Negra do Fred Hoyle. Só que eu acho que ela ficou ali como foi feito no filme,
né? E a demora que deu para aparecer o Galactus, a forma com que eles conseguem tão rapidamente expulsar o Galactus ficou muito ruim, o roteiro muito ruim. Mas, se tivesse sido melhor trabalhado, o fato do Galactus ser uma grande nuvem, né, que começa uma nuvem cósmica, né, com consciência, não é um conceito ruim. Se melhor trabalhado, teria sido um conceito muito bom. Tá? Não é ruim o conceito em si. Mas vamos lá então a Pesadelo Supremo. Então esse aqui é o volume 1, Pesadelo Supremo. A gente vê aqui na capa, né, o Nick Fury, o Capitão América, a Viúva Negra, né, a Natasha, os X-Men, né, o Wolverine, o Colossus, né, a Jean Grey. Então, nesse volume 1, começa com a queda, né, do meteoro em Tunguska, que realmente ocorreu, né? Foi um meteoro que causou grande destruição em Tunguska, na Sibéria. Inclusive, quando esse meteoro caiu, né, esse meteorito caiu, ele, na época, né, foi dito, né, segundo relatos, ele caiu na Sibéria, a luz, né, que ele propagou com a queda foi vista em Londres. Né? Se ele tivesse caído num lugar habitado, em vez de ter caído na Sibéria, tivesse caído, por exemplo, perto de Moscou, ou tivesse caído na França ou na Inglaterra, em lugares com bastante habitados, isso é uma questão pela rotação da Terra, né? Assim, questão de algumas horas poderia ter caído na Inglaterra, em Londres, ou em Paris, ou um lugar mais habitado, mesmo em Moscou, né? Um lugar mais habitado, por sorte caiu na Sibéria, poderia ter sido uma catástrofe enorme, né? Ter matado milhares, se não milhões de pessoas. Né? Por sorte isso não ocorreu. Bom, aqui na história, então, começa com essa história, né, da queda do meteorito em Tunguska, e aí a história avança para as pessoas, várias pessoas, recebendo imagens, né, via televisão, smartphone, né, e etc, do fim de uma civilização, do fim de civilizações, planetas inteiros sendo destruídos e as pessoas visualizando esses planetas sendo destruídos. Então, e as pessoas começam a enlouquecer. Inclusive aumenta muito o suicídio. Então tem cenas de genocídio, de civilizações inteiras. Né? E tem cenas bastante fortes. Esse é um quadrinho mais adulto, né? De pessoas, né? De morte, né? Então isso tudo vai levando ao pânico. E até que se descobre que essa fonte da onde está vindo essa interferência em todas as comunicações do mundo, está vindo justamente da região de Tunguska, na Sibéria. Desculpa, gente. Os russos não sabem, né, o que está acontecendo. Né? Então os russos dizem, olha, nós não sabemos, né, por que está ocorrendo. O Nick Fury então resolve chamar um cientista, né, para ir junto com uma equipe dos Supremos, que é os Vingadores desse universo Marvel, né, para investigar o que está ocorrendo. E ele chama o Sam, né, que é o Falcão, que a gente vê bastante agora nos filmes, né, e que vai ser o novo Capitão América. Que aqui ele é apresentado como cientista, inclusive ele está na Amazônia brasileira fazendo pesquisa com ayahuasca, né, fazendo pesquisa aqui no Brasil. E o Sam então resolve ir, né, porque para ajudar então o Nick Fury. Então é formada essa equipe, aqui o Sam, ó, o Gavião, o Falcão, né? Ele resolve ir para ajudar essa equipe e segue, né, a equipe a SHIELD, né, em direção à Sibéria. Ao mesmo tempo, o professor Charles Xavier pensa que o que pode estar ocorrendo é que um mutante da região, está mandando ondas, né? Essas ondas para o mundo inteiro, porque ele pode estar preso, ou pode ser um mutante que desenvolveu um grande poder telepático, né, capaz de interferir nas comunicações e tudo mais.
E por esse mutante se encontrar, ser jovem, provavelmente se encontrar em perigo, então ele tá. Os poderes dele estão interferindo nas comunicações e mandando essas imagens que podem ser imagens que ele está produzindo. E o professor Charles Xavier manda então os X-Men. Né? Bom, essas duas equipes se dirigem então à Sibéria. Lá na Sibéria, você tem. Eles chegam, né? Aqui, ó. Na Sibéria. Nessa região, então, de Tunguska. Acaba esse primeiro volume com eles descobrindo uma base secreta da época da União Soviética. Acaba com eles descobrindo uma base secreta, né, da época da União Soviética. Agora aqui, vamos ver aqui que conceito é interessante aqui nesse primeiro volume. Além desse próprio conceito nesse próprio conceito da questão de você cair do meteorito em si, né? E isso é uma questão bastante interessante, porque esse meteorito que caiu em Tunguska, lógico que aqui no gibi depois vai ter outra explicação que nem um meteorito. Ele poderia ter caído numa área habitada. Então, por isso que é muito importante você ter aqueles programas, tipo os programas que a NASA está fazendo agora, de proteção planetária. Porque um meteorito como esse pode realmente cair numa área habitada. Então, é, é muito importante atualmente, né, que os países do mundo que têm programas espaciais mantenham uma rede de dados dos meteoritos mais perto da Terra, tá? E que podem vir a colidir futuramente com a Terra, né? E ao mesmo tempo você tenha programas, né, de armas anti asteroides, antimeteoritos que possam afastar o perigo de uma colisão com o planeta. Né? Porque uma colisão como essa extinguiu os dinossauros, né? E pode voltar a ter uma colisão como esta novamente. Então é muito importante que nós tivéssemos uma rede de defesa planetária anti-meteoritos. Então esse é um conceito interessante trabalhado aqui na revista. E tem também essa fala, eu vou ler essa fala que está do Sam Wilson, né, do Falcão. Ele fala assim, ó, o Capitão América pergunta para ele: me disseram que você era um cientista, Sr. Wilson. O que estava fazendo na selva? Bom, capitão, você é uma máquina, eu também sou. Nossas peças são feitas de água, carne e mineral, mas somos peças ambulantes de engenharia. Todas as coisas são, plantas, tudo. Quando comemos uma planta, nós a decompomos. Nós a decompomos. Jogamos fora o que não queremos e adicionamos as peças de que necessitamos à nossa máquina. E se as drogas da selva forem máquinas que podemos comandar? Eu sou ligado à Shield. Se encontrar alguma coisa boa, a Shield leva o dela. Já vi soldados mortos, capitão. E se eu puder fazer uma máquina química que os traga de volta? Então aqui o Sam Wilson estava pesquisando justamente plantas, né? Essas plantas, principalmente a ayahuasca, né? Que aqui no Amazonas, atrás de plantas que pudessem, inclusive, aí que ele fala, né? De plantas que inclusive pudessem trazer pessoas de volta, né? À vida, soldados de volta à vida, né? É lógico que isso é um conceito muito ficção científica, mas aqui tem aquela ideia interessante, né? Que nós precisamos pesquisar mais as plantas existentes na Amazônia, né? Pesquisar mais a nossa biodiversidade, porque ali pode se encontrar coisa interessante. Não coisas talvez que ressuscitem pessoas, mas certamente novos medicamentos, novas, novas drogas, né? Que possam, drogas no sentido de medicamentos, né? Que possam então melhorar a vida, talvez combater doenças como câncer e várias outras doenças. Então aqui você tem justamente essa perspectivas, né, de você estar aqui fazendo pesquisa, né, biológica na floresta amazônica. Né, e aqui você tem um agente da Shield fazendo isso na floresta amazônica brasileira. Né, e o que seria necessário que se fizesse mais aqui mesmo no Brasil. Né. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Né? E ele inclusive fala do fato das pessoas que tomam a ayahuasca, né? Dizerem que podem então entrar em contato com outra dimensão, ter visões de outra dimensão, né?
E por isso que o Sam Wilson é chamado para ver, né, justamente essa questão de quem que está produzindo essas imagens de fim de mundo, né, que pode ser alguém que justamente tem um contato com outra dimensão ou com a dimensão dos mortos. Bom, então, esse é o primeiro volume, são 2 histórias. A história segue um segundo volume, aqui, como editado no Brasil, que são o equivalente a mais 2 números da história norte-americana. Eles chegam então a uma base soviética antiga, e aí tem toda assim uma crítica ao regime soviético, ao fato dos soviéticos fazerem experimentos, né, secretos. E se descobre que é uma base onde os soviéticos faziam experimentos secretos para tentar criar o seu próprio super soldado para concorrer então com o Capitão América, né? Porque apesar do Capitão América ter morrido no final da Segunda Guerra Mundial, morrido entre aspas, né? Os soviéticos tinham medo que os americanos conseguissem novamente reproduzir o soro do super soldado, então eles queriam construir os seus próprios super soldados. E aí então que eles descobrem que esses soldados são tecno-orgânicos, né? São os seres humanos que recebem implantes orgânicos para desenvolver poderes. E que na verdade não são mutantes. Que na verdade eles vivem nesse subsolo, é uma base abandonada. Quando o fim da União Soviética a base foi abandonada, mas não são mutantes, tá? Eles não são mutantes, eles são só soldados técnico-orgânicos. Então todo esse volume é em torno dessa ideia, né, do desenvolvimento de armas secretas. Aqui ele tem, lógico, um conceito bastante importante no cenário geopolítico, que quando um país desenvolve uma arma, os países concorrentes sempre vão tentar desenvolver uma arma similar. Aconteceu com isso. Os Estados Unidos fez a bomba atômica, logo a União Soviética produziu sua própria bomba atômica. Então, certamente, se realmente tivesse, em algum momento da nossa história, alguma nação tivesse desenvolvido uma forma de criar um super soldado, as outras nações não ficariam atrás e iriam criar seu próprio super soldado. Assim como hoje, se alguma nação criar um tipo de exoesqueleto, um tipo de forma de aumentar a capacidade militar dos soldados, certamente que as outras nações, que são suas concorrentes, vão fazer o mesmo. Tá? Então, uma questão aí que vai realmente ocorrer. Né? Toda vez que uma nação ela desenvolve um novo tipo de arma, suas concorrentes vão ir atrás até conseguir desenvolver uma arma similar para concorrer com ela. Né? Então, no caso, por exemplo, se você pegar hoje as 3 grandes nações produtoras de armas de ponta, Estados Unidos, Rússia e China, você tem essa concorrência. Né? Todo momento surge aí novas armas que eles estão produzindo e sempre um, né, tentando alcançar o outro. Bom, o volume 3, como já mostra a capa, né, vai ter um confronto entre os X-Men e os Supremos. Sinceramente, não é um confronto muito empolgante, tá? Os Supremos são apresentados aqui como muito superior aos X-Men, então o confronto entre eles, assim, nem tem muita graça. Os Supremos dominam os X-Men muito facilmente. Quem é fã dos X-Men nem deve gostar muito dessa versão, né, dos X-Men que aparece aqui, que eles são facilmente dominados pelos Vingadores. E eles descobrem esse ser, que é o Visão, tá? Então, eles descobrem que, na verdade, o que os soviéticos estavam fazendo? Os soviéticos quando Tunguska, o que caiu em Tunguska foi uma nave com um ser mecânico, né, que é o Visão, um androide, e os soviéticos estavam pegando partes desse androide e inserindo no corpo de soldados para tentar criar uns soldados biomecânicos. Então, era isso que os soviéticos estavam fazendo. E os Vingadores libertam, né, esse ser, e esse ser avisa eles que alguma coisa está vindo. Tá? Que alguma coisa está vindo, que um grande destruidor de mundos está vindo em direção ao planeta Terra. E esse ser é Galactus. Tá? Ou seja, o Galactus. Bom, aí se passa alguns meses e nós estamos numa estação secreta, né, do desenvolvimento aeroespacial da SHIELD. Aqui, né, nesse volume, nessa estação secreta de desenvolvimento espacial da SHIELD,
aparece aqui uma nave, um ônibus espacial bem moderno, né? Aqui, ó. Eu gostei muito do design desse ônibus espacial. Parece bem moderno. E aqui então você tem então um cientista que depois nós vamos descobrir que é o Capitão Marvel, né? O Kree, né? O Capitão Marvel, o Kree, né? Mas que agora por enquanto está disfarçado como um cientista. E ele está desenvolvendo uma nave capaz de levar os seres humanos a 20% da velocidade da luz, né? E ele até cita um conceito bastante interessante que é usar a energia do próprio vácuo. Ó. Energia em ponto zero existe no vácuo a 1 grau de temperatura a uma temperatura de 0 grau. Partículas de ondas de força que aparecem espontaneamente de lugar nenhum. Muito bem. Sabe quando a gente dá uma guinada no carro para a direita e se sente empurrado para a esquerda? Isso se chama inércia. Em 1994, foi descoberto que flutuações de energia em ponto zero são a causa da inércia. Aí ele continua, né, fala inclusive de propulsores iônicos, como base da velocidade cumulativa de pequenas pressões constantes. Então, eles estão desenvolvendo esses propulsores justamente para que você consiga chegar ao que seria equivalente a 20% da velocidade da luz. Que, curiosamente, é a velocidade das naves daquela série The Expanse, né, que nós já tratamos aqui no canal. Tem uma live aqui no canal sobre ela. E quando esse vídeo terminar, vai estar justamente aí o quadrinho para vocês darem clique para ir para essa live, né? E lá nessa live os motores, né? Os motores Epson que aparece lá, os Drive, né? Justamente eles conseguem alcançar 20% da velocidade da luz, né? Que como o próprio Capitão Marvel aqui coloca, coloca a Lua a apenas algumas horas de distância, Marte alguns dias, e situa uma viagem de ida e volta à estrela mais próxima dentro do tempo de vida humano. Né? E por que isso? Porque o Capitão Marvel fala que com essa tecnologia seria possível terraformar Marte, né, em pouco tempo. E por quê? Porque ele sabe que o Galactus está vindo para a Terra. Então, ele quer dar uma opção dos seres humanos de fugir. Aqui provavelmente com essas naves, então um pequeno grupo de seres humanos se instalar, né, na Lua ou se instalar mesmo em Marte e depois terraformar Marte para que a humanidade sobreviva, já que a grande maioria dos seres humanos vai ser morta por Galactus. Mas o Império Kree decide que não vai mais seguir essa política e ataca a nave que está sendo fabricada. No meio desse ataque, o próprio Capitão Marvel ele se transforma, né, no Capitão Marvel que a gente conhece, né, só que aqui com uma versão diferente do Capitão Marvel, e ele vai então defender a Terra contra o ataque dos Kree. E no final dessa edição ele acaba preso, né? Ele consegue vencer os Kree, mas não consegue impedir que a nave seja destruída. Não. Bom, aqui a gente tem dois conceitos bastante interessantes. Um é a questão de alcançar uma velocidade maior das nossas naves. Nesse canal há vários vídeos que são intitulados Filosofia da Astronáutica. Por quê? Esse canal parte de um pressuposto filosófico de que a astronáutica ela é um ponto, né, de desenvolvimento do ser humano, de toda a civilização. Então, toda civilização inteligente, quando ela atinge a capacidade de ir para o espaço, ela atinge um outro ponto de evolução, tá? Que isso é dado através da astronáutica. Infelizmente, como o nosso desenvolvimento da astronáutica estava ligado a questões geopolíticas, nós tivemos uma retração da astronáutica no mundo inteiro, né, logo após o final dos anos 80. Mesmo antes da queda da União Soviética. E agora nós estamos voltando a uma nova corrida espacial. Isso é muito interessante, é muito bom que exista. Né? Por quê? Aqui, justamente, o Capitão Marvel fala isso. Né? A questão de você ter
outros lugares do próprio sistema solar habitado por humanos. A gente nunca sabe o que pode acontecer com a Terra, né? E mesmo que não aconteça nada, né, com a Terra a curto ou médio prazo, né, nós entendemos que é o destino do ser humano se espalhar pelo sistema solar e talvez até além do sistema solar. Isso também é mostrado bastante nessa série do The Expanse, né, onde os seres humanos colonizam tanto o cinturão, né, de asteroides, como começam a terraformar Marte e colonizam e começam a colonização de luas de Júpiter e Saturno, né, que estão aí para serem expandidas, né, para a humanidade se expandir. Até porque muitos dos recursos, principalmente minerais, que hoje a gente destrói o planeta, florestas para captar esses recursos, poderiam ser muito mais eficientemente captados em asteroides. Então, investir em tecnologia espacial é muito importante hoje para a humanidade. Deveríamos investir mais, né? E tentar nos expandir pelo sistema solar. Então, chegar a 20% da velocidade da luz parece pouco, mas já seria um desenvolvimento comparado ao que nós temos hoje, principalmente em naves grandes o suficientes para levar seres humanos, que seria assim, seria um verdadeiro salto tecnológico. E é interessante que esse tipo de hipóteses tecnológicas a gente vê em quadrinhos, livros de ficção científica, sejam trabalhados, né, na engenharia aeroespacial real, né, para a gente realmente conseguir esse tipo de tecnologia. Porque, lógico, uma viagem para Marte, que vai durar entre 6 meses e 1 ano, não é uma coisa muito animadora. Mas se nós conseguíssemos fazer isso em 1 mês, né, e criar realmente um fluxo e de forma cada vez mais barata, alcançar os asteroides com naves que fossem mais velozes e trazer esses recursos para a Terra, talvez até montar indústrias na Lua, né, onde você pudesse já ali mesmo, né, trazer os recursos dos asteroides, seria uma revolução enorme para a humanidade. Certo? E outra questão coloca que é a terraformização de Marte, que é muito possível, há muitos autores de ficção científica que trabalham com isso, e que daria aos seres humanos uma segunda casa, né? Lógico, isso seria um processo que poderia demorar alguns séculos, mas seria o suficiente para criar um segundo lar para a humanidade, né? Então vamos agora para a revista 4. Nesse quarto volume, aqui a gente tem uma capa. Essa capa já mostra o Marvel e um novo elemento que vai se somar, que é o Quarteto Fantástico. Então vamos lá. Nesse quarto volume, você dá continuidade à história do Capitão Marvel. O Capitão Marvel, então, ajuda, né, os terrestres contra os próprios Kree. Se descobre que ele estava aqui já acompanhando, né, os terrestres há muito tempo, e entra em ação agora o Quarteto Fantástico, tá? O Reed Richards principalmente, né, que aqui nessa versão, né, desse universo Marvel, ele é apresentado, eles são ainda jovens, né, ainda são garotos ainda, eles são ainda bem jovens, né, nessa versão. A versão do Quarteto Fantástico que a gente vê nos quadrinhos, eles são adultos já, né? E aqui aparece, ele ainda não é casado, né, com a Sui, né? Eles são namorados. E então eles são chamados, né, para a base da SHIELD, né? Inclusive, tanto o Coisa quanto o Tocha Humana, eles são garotos, então eles ficam todos animados que o Thor e o Homem de Ferro vai acompanhar eles, né? Se eles e o Thor e o Homem de Ferro, como qualquer fanboy, né? Se existisse de verdade, né, o Thor e o Homem de Ferro, estaria, né, na presença do Thor e do Homem de Ferro. O Homem de Ferro aqui, que é um galanteador, né, que ele nesses quadrinhos ele consegue ser até mais inconveniente do que o Homem de Ferro dos filmes. Fica o tempo todo dando em cima da Sui, até que a Sui então dá um fora permanente nele. O Thor chama então um Coisa e o Tocha Humana
para beber cerveja, qual eles se animam muito, porque eles estavam tentando construir um alambique no porão lá do Red Richards. E conta, né, sobre o Galactus para eles. Então fala sobre a missão do Sam, como o Sam está tentando reconstruir o Visão, né? E o próprio Capitão Marvel revela então que os próprios Kree, eles não têm todo o conhecimento sobre o Galactus, pelo menos não as pessoas normais, porque isso enlouqueceria elas, então a inteligência suprema dos Kree mantém isso tudo escondido, né? Todas essas questões. Mas que existe uma nave Kree, né, que tem esses dados, e que eles então teriam que ir nessa nave Kree recolher esses dados. E para isso é chamado o Gavião Arqueiro e a Natasha, né? Eles são chamados justamente para ir nessa nave Kree, né, para tentar pegar esses dados. E é uma nave Kree que está perto da Terra. Bom, e como que eles pretendem fazer isso? Chamando a atenção dos Kree novamente. Eles tinham então uma outra nave que estava sendo construída com aquele propulsor que pode chegar a 20% da velocidade da luz, que os Kree destruíram na edição anterior. Aqui parte daquele pressuposto que a gente viu naquele filme, por exemplo, Contato, baseado na obra do Carl Sagan, que você sempre constrói, quando se trata de programa espacial, você sempre construiria duas naves. Você estaria construindo uma e ao mesmo tempo você estaria construindo outra similar, né? Então, quando você termina o projeto de uma, você tem duas naves, você sempre constrói duas ao mesmo tempo. Então, por isso ele teria uma outra nave sendo construída. E lógico que essa nave vai ser colocada em operação, os Krees atacam, né? Mas a nave consegue decolar. A nave consegue decolar, a bordo da nave está o Gavião Arqueiro, o Homem de Ferro, o Red Richards, a Sui e o Capitão Marvel. E aí vamos para a edição 5. Na edição 5, existe um confronto entre os Vingadores, né, os Supremos e o Quarteto Fantástico contra os Krees na Terra e a SHIELD também. Uma coisa que eu gosto muito dessa versão do universo Marvel é que quando você pega a SHIELD, por exemplo, que é uma agência de espionagem, mas também militar, né, e tem os Vingadores, tem os super-heróis, mas toda vez que vai haver confrontos e lutas, os soldados, né, sem poderes, os soldados normais, eles aparecem muito. Você vê muito os próprios aviões da SHIELD entrando em confronto e tudo mais. É muito mais realista do que nos quadrinhos, quando, assim, de repente, você tem uma cidade sendo atacada por alienígenas, por coisa, e parece que não existe exército, não existe força aérea, né? Acontece muito isso nos quadrinhos. Então tem uma invasão extraterrestre, você tem lá, às vezes, o Quarteto Fantástico, o Homem-Aranha e os Vingadores lutando contra os extraterrestres, e não aparece a Força Aérea, não aparece o Exército, não aparece ninguém. Parece que não tem forças para enfrentar uma invasão alienígena, né? Assim, só... Tudo bem que o Thor, o Homem de Ferro, tomaria a dianteira, mas achar que os soldados comuns não fariam nada, ficariam esperando, né, que a Força Aérea não iria enviar os caças, não iria enviar soldados para conter uma invasão extraterrestre, né? Isso é muito pouco realista. O design da nave Kree, né, é meio esquisito, com essa bocona aberta aqui, parece um ser, né, e não uma nave. Eles pousam então na nave Kree. Aqui é uma hora que o Gavião Arqueiro, a Sui, né, tenta tomar a dianteira. O Gavião Arqueiro pega e fala assim: olha, quem lidera a missão aqui sou eu, né? Eu sou um profissional e você não é, né? Você é só uma criança aqui que eu tenho que levar junto, tá? Então você fica para trás, né? Ela e o Red Richards ficam para trás. Na Terra continua a batalha dos Vingadores contra os Kree. E por fim, eu vou adiantar aqui na história, minha intenção não é ficar resumindo toda a história, né? Eles acabam, então, tendo acesso a todos os dados que os Krees tinham sobre o Galactus, tá? E aqui, né, toda essa
essa parte do resgate do Visão, quando se descobre a ameaça do Galactus, de ir até a nave Kree, do Sam Wilson tá reconstruindo, ajudando a reconstruir o Visão, que é essa próxima história, aparece sempre aquele conceito, que é um conceito próprio, né, que tem até na filosofia com Francis Bacon, né, que é saber é poder. Então, e que é muito importante até para as agências de inteligência militar, né, que é você reunir o maior número possível de dados sobre o seu inimigo para depois ter capacidade de se defender ou de atacar, né? Então, assim, todo o tempo aqui nós temos justamente o General Fur, né? O General Fur, né? O Nick Fury, tentando captar o maior número de dados possível. E aqui, né? Que seria o equivalente aqui a chama-se Interlúdio de Visões, essa história, aqui no quinto volume, é que o Visão ele fica pronto, né? E na verdade a Visão, né? Uma robô feminina, né? Se é que a gente pode falar em questão de inteligência artificial e gênero, né? Mas tem o formato aqui de uma mulher, então é o Visão, como a gente conhece, né? Quem está assistindo aí a série WandaVision, né? Só que esse Visão, o que acontece? Ele fazia ele foi mandado, né, de uma civilização, ele foi construído ainda como uma pequena nave, um pequeno satélite, não muito diferente dos nossos, por uma civilização que foi destruída pelo Galactus para avisar a civilização seguinte. Essa civilização, entretanto, demorou séculos. Pelo que fala aqui, talvez milênios, porque parece que as pessoas na civilização viviam quase 8.000 anos para descobrir as informações. Quando eles descobriram, eles perceberam que era tarde demais para eles mesmos construírem uma arma capaz de deter o Galactus. Então eles resolvem fazer o quê? Eles resolvem modernizar o Visão, transformando ele nesse Visão que aparece aqui, um androide, né, com grandes capacidades, e eles passam então a enviar esse androide para a civilização seguinte. E a civilização deles mesmo é destruída. Então, o Visão, ele é um androide que existe há milhões de anos, cuja missão é alertar civilizações da vinda do Galactus, né? Então, ele passa então sempre a tentar fazer esse papel de avisar as civilizações seguintes. E aqui tem um momento que é interessante, que é a descrição dessas civilizações. Então, eu vou ler algumas descrições de civilizações que aparecem aqui. Então, vamos lá, ó. Primeiro é destruída a própria civilização que modernizou o Visão. E aí depois ele vai para uma civilização seguinte, que é uma civilização que é descrita, né, como uma civilização de cultura engenheira, e esse pessoal constrói uma esfera, né, em torno do seu planeta para proteger o planeta. Ela constrói uma esfera para proteger o planeta. Então eles blindam, né, o mundo inteiro. Mesmo assim, o Galactus chega e eles não conseguem sobreviver. 1000 anos depois, né, ele fala: encontrei uma espécie de selva tecno-orgânica, né, que desenvolveu um vírus de pensamento que eles acreditavam poderiam derrotar o Galactus, né, e também não é capaz, né, essa civilização que está aqui em cima, de selva tecno-orgânica. 2 milhões de anos depois, ele ajuda a transformar um pequeno nicho de répteis mamíferos em super-humanos para enfrentarem um Galactus. Então, cria-se milhões de super-humanos para enfrentar o Galactus. Aí ele fala, né, que ajudou desde mundos compostos inteiramente de luz, pessoas feitas com pouco mais do que sons e aromas e pensamento, cantos gélidos e sombrios do universo, em mundos tão quentes que apenas populações aritméticas poderiam viver. E todas elas sempre foram vencidas e destruídas pelo Galactus. Então, e aí a Visão pega e fala: olha, Sam, é pouco provável que a sua civilização consiga fazer alguma coisa, né? Isso faz inclusive com que o Capitão América, num dado momento da revista, né, passe a questionar a existência de Deus.
Ele vai ter um diálogo sobre isso com o Nick Fury, né, mais pra frente. E o Visão fala, olha, pouco provável que a sua civilização sobreviva. E o que eu vou fazer? Eu vou colher toda a informação da sua civilização, vou levar comigo e avisar a próxima que tem um planeta, o planeta habitado mais perto de vocês por uma civilização é daqui a 8.000 anos. O Galactus vai chegar nele daqui a 8.000 anos. Eu vou chegar primeiro para ver se eles têm tempo, né, de reagir. E aí nós vamos para o 6º volume. Então vamos lá. 6º volume. O 6º volume começa com o Nick Fury reunindo todo mundo, né, numa tentativa aí de achar uma forma para conter o Galactus. O Red Richard cria uma simulação de Nova York, e aí ele fala, né, que o Galactus se aproximando, tudo indica que parece que antes a população ele consegue enlouquecer a população do planeta, o que diminui muito a resistência. E logo depois ele distribui um vírus que destrói toda a vida orgânica. E aí então ele ocupa o planeta, né? Destrói toda aquela civilização, suga o núcleo do planeta para poder usar o núcleo como energia e vai embora, e aquele planeta fica inabitável para a vida. E agora você entra uma questão aqui que é que o Red Richards vai desenvolver depois, que é o seguinte. Quando a gente via o Galactus, quando ele aparece a primeira vez no universo Marvel, o que diz é o seguinte, que ele consome planetas para se alimentar. Mas aí fica aquela coisa assim, por quê? E por que ele consumiria planeta com civilizações? E por que planetas terrestres como a Terra? Se a questão é consumir planetas por causa da energia, por que não consumir Júpiter, que é um planeta gasoso, gigantesco, né? Ou mesmo planetas desabitados. Quer dizer, se vem para o sistema solar, por que atacar logo a Terra? Por que não Marte? Porque em matéria de energia, né, de você poder... ele poderia estar consumindo planetas que não fossem habitados, né? Inclusive gigantes gasosos. Então, por que justamente pequenos planetas rochosos? Isso nunca fica muito claro. Nesse gibi, o Warren Ellis, ele vai dar então uma justificativa para isso, porque na verdade o Galactus aqui, ele consome o planeta no final do processo só para ter mais energia para se deslocar ao outro planeta, porque ele já está aqui. Mas a intenção primordial do Galactus enquanto ser é destruir toda a vida inteligente orgânica. Então ele não vem aqui porque ele precisa da energia do planeta, né? Consumir depois a energia do planeta é a parte final do processo. A intenção dele é destruir toda a vida orgânica, né? Mas eu vou avançar só um pouquinho mais para voltar a esse conceito. Nesse meio tempo, uma ex-policial que tem um braço biônico fornecido pelo Homem de Ferro e que agora é detetive particular, é contratada por uma pessoa que acha que a mulher dele está traindo ele com um líder de seita. E ela vai investigar. E nessa investigação, ela descobre um ser prateado, né, que está fundando uma seita. Então é descoberto, aqui aparece pela primeira vez, o surfista prateado. Que, inclusive, ele é morto, né? Ele não chega a ser morto, mas alguém atira nele e ela então descobre que existe essa mulher, né? Aqui, né, careca, que atirou nele. Ela tenta prender essa mulher, não consegue, né? Ela não consegue. A história avança então pro término e aqui só aparece o surfista prateado. Avançamos então aqui para o tomo 3, a extinção, ainda no número 6 da revista, né? Bom, a gente volta então para a SHIELD e repentinamente eles são avisados que um telescópio captou o Galactus passando por Júpiter. E pela primeira vez nós temos uma imagem desse Galactus. E descobrimos que ele não é nem uma nuvem, como no filme do Quarteto Fantástico, mas também não é um cara vestido numa armadura púrpura. Ele é
uma inteligência coletiva dividida em milhares e milhares de espaçonaves. Bom, então ele é um ser inorgânico, né? Ele é uma máquina cujo propósito é destruir a vida orgânica. E esse ser, então, as naves todas juntas formam uma corrente de 160 mil quilômetros, que seria metade da distância da Terra à Lua. Então é um ser gigantesco que ele consegue ser visto pelo telescópio na hora que ele passa justamente na frente de Júpiter. E é aqui que tem o diálogo do Capitão América com o Nick Fury a respeito de Deus, né? O Capitão América fala assim, mas como que um Deus, né, permite que exista um ser como esse? E tem todo um diálogo religioso muito interessante, né? Porque para o Capitão América não existe sentido em um mundo onde as pessoas não acreditam em Deus, em um mundo sem Deus, tá? E esse diálogo vai voltar mais para frente. E nesse meio tempo, como o Nick Fury ele descobre então que o Galactus ele tem uma inteligência coletiva, ele chama o professor Xavier e diz para o professor Xavier se o professor Xavier não conseguiria ter uma ligação mental com ele, já que o professor Xavier é um telepata. O professor Xavier diz que pode, mas para isso ele precisaria de uma máquina muito superior ao computador cérebro. E o Nick Fury fala, olha, eu tenho todo o dinheiro que você precisar, então pode fazer. Nesse meio tempo, o ser prateado volta para matar a detetive, ela entra em conflito com esse ser prateado. No meio desse conflito, né, acaba a revista com ele, né, esse ser prateado lançando raios para cima. E nós vamos para a edição 7. Nessa edição 6 aparece esse conceito de você tentar entrar em contato telepaticamente com uma mente, né? Eu não sei se vocês já assistiram aquela série Taken, né? Que é do Steven Spielberg, que mostra a história da ufologia. Tem um determinado momento lá na série que eles tentam justamente usar telepatas, né, pessoas sensitivas, para poder pilotar as naves dos extraterrestres, mas elas acabam sempre mortas porque elas não eram suficientemente poderosas para pilotar as naves dos extraterrestres, que é um conceito que aparece ali que é bastante interessante. Tá? Então, nesse conceito aqui, se desenvolve essa ideia de você fazer um contato entre mentes, né? E aqui teria um problema bastante filosófico, tá? Bastante complicado, tá? Porque você está fazendo um contato entre a mente de um ser humano, né? Mesmo que um mutante, com a mente de um ser que não é só alienígenas, mas como é um ser inorgânico, é uma inteligência artificial alienígena. Então, o contato entre essas duas mentes é um problema filosófico bastante interessante, porque como é que você vai... Qual seria o ponto comum para esse contato ocorrer? Né? Como que um iria identificar a mente do outro? Mas vamos seguir com a história. Seguimos aqui para a parte 7, né? O penúltimo gibi. Então, na parte 7, o Capitão América e o Sam Wilson acabam indo para Nova York. Quer dizer, eles estão em Nova York, mas eles acabam participando do conflito com aquele ser prateado. E é nesse momento que o Red Richard ele começa a falar sobre multiverso, né? Ao mesmo tempo, no laboratório dele, ele começa a falar sobre o multiverso. E ele começa a especular que, assim, na criação tem esse tubo aqui enorme, né, aqui assim, e ele começa a especular, ele diz o seguinte, que o nosso universo está no meio, tem universos mais velhos lá embaixo e universos bebês surgindo. Tá? E que isso explicaria, e que isso teria teoria dos multiversos. Então, a todo momento estão surgindo novos Big Bangs, né, no cosmo, dando origem a outros universos e que nós vivemos, na verdade, em um multiverso. Tá? Que é essa teoria, então, do multiverso. Que é uma teoria muito interessante. Tá? E, pessoalmente, tá? Né, eu acredito que nós vivemos em um multiverso e que existam outros universos. Eu até pretendo
fazer aqui a resenha logo de um livro do Isaac Asimov sobre os multiversos. Então eu acho possível a existência de um multiverso, ainda que ela não seja comprovada cientificamente, mas metafisicamente, né, matematicamente, eu acho possível a existência de um multiverso. E o Red Richard justamente está trabalhando com essa ideia do multiverso, que é uma ideia fantástica, uma ideia que inclusive que necessita ser bastante trabalhada e pesquisada e até talvez desenvolver experimentos para comprovar ou não essa ideia do multiverso. E nesse momento ele tem a ideia de uma arma para deter o Galactus, mas aí ele fica totalmente aflito. Por quê? Porque ele começa a perceber que fazer essa arma iria dar um poder de destruição tão grande pro Nick Fury, né, pros militares, que ele se sente, digamos assim, enojado. Né? E quando a Sui, inclusive a Sui, né, quando ele fala pra Sui o que é, e ele liga pro Nick Fury e fala: eu sei como matar o Galactus. Olha a cara do Nick Fury, ó. A Sui, e aí ele vai colocar a mão na Sui, né? Ele vai estica a mão para colocar a mão na cabeça dela. Ela fala: não me toque, né? E aqui faz uma referência clara à descoberta da bomba atômica, né? É assim, hoje a gente sabe que o Hitler poderia ter sim fabricado a bomba atômica, talvez não, é, talvez se a Alemanha não tivesse começado a guerra no momento que começou, tivesse começado mais tarde, né? Ou não tivesse expulsado grande parte dos seus cientistas por eles serem de origem judaica, a Alemanha poderia ter conseguido em algum tempo. Se a guerra tivesse durado talvez mais uns 3 anos, a Alemanha poderia ter chegado sim a uma bomba atômica. E os americanos, então, vários cientistas americanos, inclusive o Albert Einstein, né, decidiram que os americanos deveriam fazer primeiro para impedir que o Hitler fizesse. Mas isso, é lógico, não diminui, né, digamos assim, a consciência pesada desses cientistas quando então a arma foi feita e eles viram o poder destrutivo, né, da arma. Mas naquele momento ela era necessária, como vai se demonstrar aqui que não havia outra opção para afugentar o Galactus. Nesse meio tempo, o Xavier consegue contato telepático, né? Ele consegue penetrar na mente do Galactus. E o que o Xavier nota? Que esse ser, ele sente uma repulsa tão estrondosa pela vida orgânica que quando o Xavier entra em contato com ele, né, esse ser se sente completamente violado, né? É como se o Xavier fosse uma contaminação, como se você estivesse sendo contaminado por uma coisa que lhe provocaria a maior repulsa possível. Tá? E esse ser. Acaba que o Xavier não é forte o suficiente, esse ser repele o Xavier e ao mesmo tempo manda naves, o que eles acham que é um míssil, para o lugar onde o Xavier está. E que na verdade seria o surfista prateado. Né? Seria um desses seres prateados, que não é só um que existe nesse universo, são vários. Mas ele acaba sendo derrotado pelo Marvel e pelo Homem de Ferro. Né? Ele acaba sendo derrotado e capturado pelo Marvel e pelo Homem de Ferro. Nesse momento também, aquela policial que tá ali, né, que tinha sido levada pelo Capitão América, ela enfrenta de novo uma daquelas mulheres carecas, né, que se descobre então que faz parte de uma organização que existe há mais de 20 anos, de uma pessoa que havia através de um telescópio visto ainda quando o Galactus estava saindo de outro sistema estelar que ele estava vindo para a Terra, e eles consideram o Galactus como um deus, né, que vai vir para salvar a humanidade. Então ela faz parte de um culto desse novo Deus e que está aqui para impedir, né, todo mundo que tenta de alguma forma, né, querer que o Galactus não se aproxima. E esse culto ele é tão fora da realidade que eles tomam os arautos do Galactus, que são os seres prateados, que estão sendo mandados pelo próprio Galactus,
como se esses arautos estivessem querendo impedir, né, que a humanidade cultuasse o Galactus, né? Por quê? O Galactus está mandando esses seres prateados. Ele está mandando esses seres prateados para convencer essas pessoas a serem, a serem pacíficas, né? Então, isso é uma estratégia. Inclusive, o Fury fala, né, que é uma excelente estratégia militar. Se você manda agentes para pacificar a população, para quando a tropa de ocupação chegar, a população não resistir ao ser que está vindo. E o Capitão América enfrenta esse ser, né, prateado, ó. O Capitão América enfrenta esse ser. E eles acabam capturando, né, um desses seres prateados para interrogatório. Tá? E enquanto isso, a arma desenvolvida pelo Reed Richards, o portal, começa a ser construído. E nós vamos para a 8ª e última edição. Tá? Então nós vamos para a 8ª e última edição desse quadrinho. Começa então, né, com cenas de batalha, né, entre essas mulheres que querem impedir que os Vingadores contenham Galactus, né, que elas fazem parte desse culto. E aqui então vira aquela coisa de quadrinho mesmo, né? Você tem os X-Men chegando, então você tem X-Men, Vingadores, Shield, todo mundo enfrentando essas mulheres, né? Ao mesmo tempo também enfrentando os arautos do Galactus. Nesse meio tempo, o Charles Xavier consegue de novo fazer contato com o Galactus, né? Ele consegue de novo fazer contato com o Galactus. E enquanto ele faz contato com o Galactus, ele leva não só a mente dele, mas ele leva a mente dos 6 bilhões de seres humanos. E isso provoca, ele fala como se fosse um ataque epilético no Galactus, né? Porque se ele já tinha repulsa do contato com o único ser humano que era o Xavier, quando o Xavier consegue levar com ele a consciência de 6 bilhões de seres humanos, a repulsa que ele sente é enorme. E nesse meio tempo, a arma do Richards é disparada, do Reed Richards é disparada. Ela acerta o Galactus, né, com uma arma que na verdade é uma arma do multiverso, né? Ele abre um portal e como se um Big Bang, um universo em criação ainda bebê, né, fosse disparado por ela, né, uma arma do multiverso. Ela destrói 20% do Galactus, né? Essa arma do multiverso destrói 20% do Galactus. Pode parecer pouco, mas é o suficiente para afugentar a criatura, que passa então a... Bom, que pensa o seguinte, né? Não vale a pena, né? O gasto de energia não vale a pena para destruir esses seres humanos aí, e ela vai embora. O Nick Fury, então, quando percebe que a criatura está indo embora, né, resolve dar para o Visão, né, o projeto de construção dessa arma para o Visão ir para a civilização seguinte, passar o projeto de construção dessa arma para se defender. Qual que é a intenção do Nick Fury? É simplesmente ajudar? Não, ele é um militar, né? O que ele diz é o seguinte, que junto com o Visão, com o projeto dessa arma, vai um recado para todos os alienígenas da galáxia, né? Que ele resume assim: nós vencemos o Galactus, né? Então, seres humanos dão um cacete em qualquer um, ou seja, não venham para a Terra. E aí ele termina com o seguinte diálogo: Capitão, essa parada te fez achar que talvez não existe Deus. Sabe, no que isso me fez pensar? Será que quando eu partir dessa para melhor, Deus vai armar um barraco ou sair de banda e reservar um cantinho para mim? Então termina assim com uma mensagem religiosa, né? Que afinal de contas eles conseguiram vencer. Então, que Deus então está ali do lado dos humanos para vencer aquela criatura. Só para terminar, né? Eu então fiz um pequeno resumo de todas as edições. Existe aqui, num diálogo do Reed Richards, numa das edições, o Reed trabalha com um conceito interessante. O Reed está expondo aquela equação do Drake. E segundo a equação do Drake, existiriam milhares de civilizações inteligentes na galáxia. E aí entra a questão do paradoxo de Fermi. O paradoxo de Fermi
né? É justamente por que se existem milhares de civilizações na galáxia, nós não temos contato com essas civilizações. Tá? Eu vou excluir aqui a hipótese ufológica, que nós estamos tendo contato, só que eles não querem aparecer pra gente, eles vêm aqui pra, não sei, sequestrar pessoas, mas não entram em contato, pra fazer roubar vaca, mas não entram em contato com a gente. Vou excluir essa hipótese ufológica. Então, o paradoxo de Fermi, ele diz exatamente, ele coloca isso. Se a equação de Drake nos leva a pensar que o universo é um universo populoso, inclusive por civilizações inteligentes, por que nós não estamos em contato com essas civilizações? O que ocorre, né? De acordo aqui com o quadrinho? Por causa do Galactus. O Galactus é um ser que, num raio de 150 mil anos-luz da Terra, ele já destruiu todas as civilizações tecnológicas. Né? Então, por isso, né, que não existe nenhuma... Por isso que nós não fazemos contatos. Essa é uma hipótese para resolver o paradoxo de Fermi, né? Que é uma hipótese trabalhada em vários livros de ficção científica e até em desenhos animados. Né? Tem um episódio da Liga da Justiça, Sem Limites, que vem justamente para a Terra. Inclusive, o episódio é escrito, né? Esse episódio da Liga da Justiça, que é o... Como que chama esse episódio? É alguma coisa negro, é o mundo. Eu vou colocar na descrição, tá, do vídeo o nome do episódio, que agora me afugenta. Nesse episódio, toda essa saga do Pesadelo Supremo é escrito pelo Warren Ellis. E esse episódio da Liga da Justiça Sem Limites também é escrito pelo Warren Ellis. Né? E nesse episódio da Liga da Justiça Sem Limites, uma máquina de von Neumann vem de mundo em mundo, inclusive muito parecida aqui com Galactus, né? O mesmo cara, né? O mesmo conceito, vem de mundo em mundo, destruindo toda a vida em todo mundo. Então ela chega no mundo, ela destrói a vida ali, capta todos os recursos, fabrica outras naves igual dela e vai mandando para outros mundos. Né? É a chamada máquina de von Neumann. E aqui o Galactus é essa máquina de von Neumann. Né? Ele vai destruindo todas as civilizações inteligentes. Tá bom? Então, essa é a ideia que é apresentada aqui. Tá? Que é um ser que destrói a vida inteligente. E isso, então, seria uma resposta ao paradoxo de Fermi. Por que que nós não... Por que não existe civilizações em nosso entorno? Por que nós não conseguimos captar civilizações com os nossos radiotelescópios, conversar com eles? Por que naves não chegam aqui se teriam outras civilizações cósmicas? Né? Então a resposta estaria neste paradoxo. A resposta para o paradoxo de Fermi estaria nessa hipótese de que uma civilização muito antiga poderia ter desenvolvido um ser, no caso aqui do Galactus, mecânico, no caso desse episódio da Liga da Justiça, biomecânico, e essa civilização, toda vez que surge uma civilização potencialmente concorrente, ela vai lá e destrói aquela civilização que está desenvolvendo tecnologia astronáutica. Tá? Então, por isso, né, essa é uma hipótese. Eu, sinceramente, não acho que essa é uma que é o que acontece no nosso entorno. Eu acho que nós é que temos uma tecnologia espacial ainda pouco desenvolvida, mas é uma hipótese válida. E justamente por existir esse tipo de hipótese é que nós deveríamos investir muito, mas muito mais em tecnologia espacial do que nos investimos. Né? Inclusive para que se algo desse tipo realmente exista, a gente poder contar, né, e lutar contra ele. Então, qual seria, né, o adequado que nós seres humanos fizéssemos? Né? Caso realmente essa hipótese seja uma das hipóteses aí para explicar por que não temos contato com outras vidas, né? E caso exista uma civilização como essa predatória, seria nos esconder, não mais mandarmos naves para o espaço, nem contato, nada? Não, justamente ao contrário. Seria colonizarmos o nosso sistema solar e desenvolvermos uma tecnologia espacial tão grande que pudéssemos nos defender. Como acontece aqui nessa revista Pesadelo Supremo, como acontece também numa série do Netflix muito boa que eu recomendo, que é Outra Vida, né, onde justamente tem uma civilização assim predatória que pretende destruir outras civilizações que desenvolvam tecnologia, outras inteligências pelo universo, mas é justamente o fato da Terra ter desenvolvido tecnologia espacial
armas espaciais e inteligência artificial é que os terrestres conseguem vencê-la, né? E impedir que ela destrua, inclusive, outras civilizações pelo universo. E aí os terrestres, no final da série, são até vistos como heróis pelas outras civilizações, tá bom? Então é isso, né? Eu recomendo mesmo a leitura dessa série, Poder Supremo. Deve achar em sebo, tá? Ela foi publicada já há alguns anos, né? Desculpa, Poder Supremo não, Pesadelo Supremo. Eu recomendo então que vocês leiam esses 8 gibis, essa minissérie, cheia de conceitos interessantes. E assistam a série do Netflix Outra Vida, que também trata desse tipo de conceito. E o episódio da Liga da Justiça, onde você tem a máquina de Von Neumann, que vai estar na descrição aí do vídeo, tá bom? Então é isso, pessoal. Até amanhã com um novo vídeo aqui falando sobre conceitos de ciências, histórias em quadrinhos, filosofia pop, literatura especulativa como um todo. Lembrando que todo sábado, às 9 horas da noite, nós temos a nossa live sobre literatura especulativa. Eu, Carlos Helva e Paulo Elache. Então, até o próximo vídeo.